Fala pessoal, tudo certo com vocês? Nesse vídeo eu vou falar para vocês como combater a luxúria sendo jovem. É pergunta de um inscrito. Eu vou direto ao ponto, tá? Sem enrolação. E eu vou colocar para vocês o sonho, que foi o sonho de Dom Bosco, o fundador dos Salesianos, que ele teve um sonho, mas foi um sonho místico, né? Um sonho com uma visão, né? Onde ele encontra um bispo que ele conheceu, que havia falecido há 2 anos, e ele encontra no purgatório esse bispo e eles têm uma conversa. Então, eu vou resumir para vocês, mas durante a conversa, o bispo fala que a virtude, o bispo respondeu com clareza, a virtude da pureza, pessoal, a pureza, ela é a virtude que mais brilha no céu. E a obscuridade e a neblina são provocados principalmente pela imodéstia e a impureza. Tá bem? Então, primeiro, a virtude que mais brilha no céu é a pureza. O bispo acrescentou que os que conservam a pureza florescerão como o lírio na cidade de Deus. Ou seja, quando a alma sai desse plano terreno, presa ao corpo, ela vai para o céu. Se é uma alma que teve virtudes na pureza, ela será recompensada, terá muita valorização no céu. E aí vem a pergunta de vocês: como? Segundo o bispo também, que era uma alma do purgatório, ele disse Dom Bosco pediu 4 passos para fugir da luxúria: recolhimento, obediência, fuga do ócio e oração. Recolhimento, pessoal. Eu não sou teólogo, tá? Mas o recolhimento é estar uma alma fechada para as coisas negativas que vêm ao nosso encontro. Uma alma recolhimento é se entender, é se preservar, é se manter também vigilante. Recolhimento, né? Buscar uma paz consigo mesmo. Isso tem a força do recolhimento. A obediência, obedecer a Deus, aos evangelhos, quando Jesus fala das impurezas, dos olhos, do pecado com as mãos, ou no Velho Testamento, toda a questão dos 10 mandamentos mesmo, da tábua das leis, né? Contra a castidade, a obediência à palavra de Deus. Fuga do ócio, pessoal. Todo mundo aqui na comunidade sabe que as recaídas, em sua grande maioria, ocorrem pelo ócio. É um momento em casa, sozinho, uma infelicidade do dia, um estresse, uma vontade de abandonar o barco, de dizer, tá tudo ruim, então vamos se afundar mais. Mas ele acontece principalmente pelo ócio. E o 4º passo para alcançar a virtude da pureza é a oração. Então a gente sabe da oração. Se nós temos fé que Deus escuta a nossa oração, Ele vai nos atender. Ele vai nos atender. E nós temos que pedir muito. E também porque a oração ela afasta de nós o demônio, que é o tentador. Ele vem nos nossos pensamentos, ou ele vem nos colocando uma grande chama de luxúria no nosso corpo para fazer a gente pecar, né? Então a oração afugenta os demônios, nos blinda, nos protege. A oração é essencial. Quem quer ganhar o paraíso sem oração não tem como chegar lá. A oração é a nossa intimidade com Deus como Criador. Tá certo? E só para concluir, depois vocês podem ver na internet, pesquisem Dom Bosco e o Bispo, mas ele fala muito do sofrimento do purgatório também. O purgatório, as pessoas acham que é um lugar lá de espera. Não, é um lugar de muito tormento também, onde a alma tem que ser purificada. E agora eu quero mostrar para vocês que eu estou fazendo a novena de Santa Brígida da Suécia. Essa novena tinha na internet, mas a verdadeira não tem mais, tá, pessoal? Não achei mais na internet. Você vai fazê-la durante 1 ano e você vai honrar
as 5.475 chagas de Cristo, rezando 15 Pai Nossos e 15 Ave Marias durante um ano. O que eu gostei dessa oração, além da questão das promessas e tudo, é que assim, pessoal, é uma oração, quando eu falei para vocês, expliquei da oração, ela pede muitas súplicas nesse termo da luxúria. Então, na segunda oração, ela pede libertar-nos dos inimigos visíveis e invisíveis, ou seja, pedindo proteção e blindagem. Na terceira oração diz assim: eu vos suplico que conceder-me que vos ame e vos tema, quanto é necessário. Ou seja, nós temos que temer a Deus, pensando num castigo vindouro, que se nós não nos convertermos, teremos um castigo eterno. Quarta oração: suplica a Deus pela contrição e a remissão de todos os meus pecados. Na quarta oração eu faço essa súplica que Deus perdoe os meus pecados, as minhas ofensas. Outra oração muito boa é o Salmo 50 de Davi, a oração do Miserere Mei Deus, é a oração de pedir perdão. Você caiu, você errou, vai confessar, mas reza o Salmo 50, pedido de perdão. E de novo, Davi e Salomão, todos pecaram contra a luxúria também. Se nós pensarmos que os santos da época, que lutaram tanto contra esses vícios, na época não existia nem a pornografia. Olha como é mais difícil para nós hoje sermos santos, pessoal. Antigamente, para ter uma relação mesmo pecaminosa íntima, tinha que ter acesso a uma mulher ou um homem, né, para cometer o pecado. E hoje tem na internet, e os santos do passado nem precisaram lutar contra isso, mas já tinha a luta contra a luxúria, né? Deixa eu ver o que mais. A quinta oração pede misericórdia de novo. A sexta oração, pessoal, pede que Deus tenha compaixão nas angústias e tribulações corporais e espirituais, e me consoleis nas minhas provações e adversidades, tá? A sétima, do pecado da luxúria: extingui em mim, Senhor, por completo a sede das concupiscências pecaminosas e o ardor dos prazeres mundanos. Depois, vamos ver, na décima oração: pelas profundíssimas chagas de Cristo, ensineis-me a cumprir perfeitamente com sincera caridade vossa lei e mandamentos. Mais uma indicação de pedir a Deus que eu cumpra as leis e mandamentos dele. Na 11ª oração diz: Senhor, vós que sois o Senhor da santidade, né? Arranque-me do pecado que estou submerso, do lodaçal de pecados em que estou submerso, e escondei-me em vossas chagas. E aí depois, pessoal, na 14ª oração vai dizer o seguinte: ó Rei dos Santos, vos suplico que me façais forte em resistir ao demônio, ao mundo e à carne. Ou seja, pessoal, pensem comigo. O prazer, sim, nós temos prazer íntimo, sexual. Mas Deus criou esse prazer para a relação matrimonial entre um homem e uma mulher. Ponto. Dentro do casamento e com abertura à vida, né? Então, esse é a intenção que Deus criou. O ato sexual, proporcionar prazer para a procriação da espécie dentro do matrimônio, no sacramento do matrimônio e com abertura à vida. Ou seja, as demais coisas, pessoal, são anormalidades. Primeiro, vamos comentar sobre esse assunto também, tá, pessoal? Os animais, eles só vão ter a cópula no período fértil, né? E nem todos eles, os machos, vão ter acesso às fêmeas. Somente os mais fortes, os mais que conquistarem as fêmeas. Então nem todo mundo vai ter acesso à fêmea. E fora disso, do período de acasalamento, não existe relação.
E o ser humano é um animal que tem relação sexual meritamente por prazer. Desperdiça sua semente, joga fora, né? Perde sua energia vital por um prazer momentâneo, muito passageiro. Pessoal, fornicação, masturbação, relação sexual que é a fornicação antes do casamento. São pecados graves, tá? E o que mais? A questão do... Agora sim, o que além que eu falei do matrimônio vai para a carne, aí já é ação do maligno. Então, a masturbação, a fornicação, o adultério, é tudo obra do demônio. Para perverter algo que Deus fez bom, tá? Então, outras coisas, mesmo aberração entre o matrimônio, questão anal, sexo anal e sexo oral é outra aberração, tá? Outra aberração é uma ruptura do que Deus criou, que é o genital com o genital, né? E o amor dentro desses parâmetros. Então isso também é aberração, né? E eu falo aqui que Jesus foi muito claro, né? Lá no Antigo Testamento, acho que era o Man, ele desperdiçava ele fazia o coito interrompido com a mulher do irmão dele, falecido, e Deus castigou ele com a morte, ou seja, ele tinha relação sexual por prazer e não dava um herdeiro ao falecido irmão dele, tá? Então Deus castigou. Jesus fala muito da concupiscência de Jesus, como é Deus, já sabia que no futuro ia ter a pornografia. Então o que, que ele fez? Falou, se teus olhos pecam, arranque-os fora. Se a tua mão peca, corte-a fora, né? Então, cuidar muito com os sentidos. E a pergunta que eu gostaria de falar é que assim, nem no caso do meu bisavô que teve 21 filhos, com 2 mulheres, tá? Pessoal, antigamente, tudo bem, hoje nós temos uma questão econômica, nós temos uma questão que o mundo já está lotado e nós temos que entender certos parâmetros. Mas, antigamente, os nossos antepassados, mais bisavós, assim, avós, eles não pecavam contra a castidade, porque eles casavam e eles tinham relações para ter filhos. E às vezes vinha um filho atrás do outro, ou seja, eles tinham relações de núpcias, né? Relações conjugais, mas dentro do casamento e com abertura à vida. Quando a minha avó, que já era uma geração mais nova, teve menos filhos, né? Teve 2 e e tinha uma relação por prazer, ela ia buscar o sacerdote ela dizia que xingava ela, dava muita penitência, xingava ela, porque o sacerdote considerava pecado, uma relação por prazer sem abertura à vida. Então isso foi o que a igreja sempre, pelo menos de doutrina, falava isso. Hoje já está mais aberto dizendo, não, a relação sexual também ela é unitiva, ou seja, é para juntar a relação de amor entre o casal, ok. Mas toda a questão que o Papa Bento XVI falava dos métodos anticoncepcionais, principalmente tem uma coisa que eu tenho pavor, que é a laqueadura e a vasectomia, tá? Mutilar o corpo, para mim é mutilar o corpo. Para mim, por um prazer carnal, mutilar o seu corpo fazendo vasectomia e laqueadura, eu acho um dos pecados. E é um pecado grave, é uma grave ofensa a Deus, né? Então eu fiz toda essa introdução com vocês justamente para entender como é que eu vou me libertar. Eu falei para vocês os passos. Primeiro eu tenho que ser muito temente a Deus. Muito temente a Deus. Porque fácil não é. E uma das coisas que a gente mais nos causa pecar é justamente porque na minha cabeça quando eu pecava vinha o seguinte: mas é só olhar mais um pouquinho. Mas um dia eu vou morrer e eu não vou ter aproveitado, gozado a vida ou visto isso ali. Mas meu Deus, se eu vou viver a vida santamente, então até os meus 80, 100 anos eu vou ficar sem olhar mais nada? E eu vou me arrepender porque eu podia ter olhado e aproveitado. Isso é um trigger, né? Um negócio do demônio para fazer você cair. Então assim, pessoal, eu já coloquei no meu Instagram para não ver conteúdos explícitos, tá? Então, limpa suas redes,
tá? Evita a fuga. E uma coisa que a graça de Deus tem me tocado através dessa oração, só deixa eu ver aqui para vocês. Aqui tem o último pedaço. Deixa eu ver. E aqui na 15ª fala em conversão. Convertei-me, Senhor, para que meu coração seja a vossa perpétua morada. Ou seja, quando o Salmo fala também lá, Senhor, dai-me um coração de carne, um coração novo. Um coração novo faça-me uma pessoa totalmente nova. Santa Margarida de Cortona era uma mulher amante. Se converteu, hoje é santa e tem o corpo incorrupto. Ou seja, não olhe aquela sujeira do seu passado, aqueles pensamentos impuros dos mais horríveis que pode existir, tá? Pensa que você pode ser uma pessoa nova transformada pela graça. E aí vai chegar um momento de muita dificuldade. Ou seja, mas Senhor, tá, eu me acostumei agora, ó. Eu não estou mais vendo conteúdo adulto, eu não estou mais me tocando, eu estou levando uma vida santa. Aí que vem a fraqueza, porque é difícil manter. Mas você tem que sair daquele processo de confissão, pecado, cativo do diabo, confissão, pecado, arrependimento, pecado, arrependimento, pecado. Saia disso. Tem que dizer, olha, eu vou me esforçar ao máximo. Eu vou me esforçar ao máximo. E eu vou dizer uma coisa, pessoal, pro meu canal. Tá passando real porcaria, tá passando, eu já tô tentando já passar. Eu posso talvez parar para olhar um pouquinho, ver se é alguma coisa muito estranha, ou um médico falando besteira, alguma coisa, mas eu já rolo. Eu não tô parando tempo para fazer esse instinto. E eu digo para vocês, a vida de oração, tá? Eu, quando possível, eu sei que não é a maioria da realidade da maioria dos brasileiros. Mas eu, quando eu consigo, eu tento ter 1 hora de oração por dia. De manhã, para iniciar, porque eu trabalho, uma oração rápida. Mas se eu consigo 1 terço por dia, um salmo, fazer também uma oração a São Miguel, e o terço também se pode rezar em família ou junto à oração. E se manter, pessoal, vigilante, tá? E eu, graças a Deus, eu já falei, são 10 anos em NoFap, mas a retenção não se limita a uma retenção biológica. Tem que ser uma retenção espiritual. Da alma de você se manter limpa. Da alma de você buscar essa verdade, essa pureza. E aí sim, eu já tô conseguindo 1 mês, 2 meses limpo, sem pecar. Aí vai piorar a tentação muito, e dizer, aguenta. Tem que dizer assim, ó, aguenta, vai passar, se distraia. Vem o pensamento, tenta mudar, não alimenta. Muda a cabeça, pessoal. Não se distraia. Foque em outra coisa, tá? Mas eu sei que é fácil falar, não, mas tem que dizer, não, eu vou aguentar. Tá difícil? Muito. Eu vou aguentar. Eu não vou abrir essa página, eu não vou acessar isso ali, eu não vou dar chance para o maligno. Tá, pessoal? Então, eu penso que é muito disso que eu relatei nesse vídeo, tá? São várias coisas para manter uma vida pura e santa. Pensam que hoje é mais difícil se santificar no pecado da luxúria do que antigamente, devido a esse acesso que o demônio sabia que ele ia implantar, tá? Outro tópico que eu falo para vocês é um pecado muito passageiro, pessoal, e não tem algo pior do que sentir sujo, impuro. Por isso que a gente se sente para baixo, a gente diz, bah, porque a alma tá suja, a alma tá em pecado grave, e se morrer vai pro inferno. Então, porque a gente se sente sujo, imundo, aí a gente toma banho achando que vai se limpar, que nem quando tem uma poluição noturna. A poluição noturna no Antigo Testamento mandava se tomar banho, se lavar e à noite ficaria puro, né? A gente se sente impuro no corpo, né? Mas na alma, a impureza suja a alma. Não tem algo melhor que estar no estado de graça. E pecar pela impureza é dizer, não, eu tô querendo ver essa porcaria. Você tá querendo perder a graça de Deus. E para concluir o vídeo,
Pesquisem, pessoal, sobre, acho que essa semana, enfim, faleceu um ator ou uma atriz, não sei, da indústria adulta. É um absurdo, tem no YouTube os canais, né? Porque antigamente até muitos astros de conteúdo adulto morriam pela AIDS, né? Mas se vocês vão ver a quantidade de suicidas ou de pessoas que morreram de overdose de drogas, é algo fora do comum. E ainda hoje, anos recentes, 2015, 2020, 2025, atores dessa indústria morrendo de causas tristes, desastrosas, suicídios, overdoses, coisas absurdas. Por quê, pessoal? Porque tá imundado no pecado. Tá imundado no pecado. E essas almas para onde vão se não terem um arrependimento sincero? Quantos fizeram pecar pessoas que consomem isso ali? Se não tiver arrependimento sincero, é inferno, é fogo eterno. E é eterno, pessoal. Não é 1000 anos, não é 10.000 anos, não é 1 milhão de anos, é 10 milhões, é 20, é a eternidade. Tá certo? Então pensem em se salvar, sejam tementes a Deus, amem o estado de pureza. É tão bom estar de bem com a natureza, com Deus, é tão bom estar se sentindo limpo, puro e santo. É isso que Deus deseja de nós, porque Ele fala: sejam perfeitos como meu Pai é perfeito. Espero ter ajudado e colaborado com vocês a atingir essa meta e nos vemos no próximo vídeo. Até logo, abraço!